Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. URC. Diagnósticos por imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Clínica Sara Ribeiro. Uroginecologia e Urodinâmica. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Muito bem, estamos no ar pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET, também através do nosso site pergunteaodoutor.com e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor SC. Estamos em novembro, mês de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Doença que é a segunda maior causa de morte no país por câncer entre homens, ficando atrás apenas do câncer de pulmão. Em todo o mundo, são registrados cerca de 1 milhão de novos casos por ano de câncer de próstata e cerca de 300 mil mortes. Em meio a este cenário, há uma boa notícia. Diagnosticar a doença em fase inicial possibilita que o tratamento tenha êxito em 9 entre 10 casos. Para falar sobre o exame da próstata, prevenção e tratamento do câncer, o meu convidado de hoje é o médico urologista, Dr. André Rodrigues. Dr. André, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Muito obrigado, Gnaldo. Agradeço essa oportunidade. É muito importante estarmos aqui discutindo sobre um assunto extremamente interessante e de grande impacto na saúde masculina, que é o câncer de próstata. Doutor, então vamos falar desse assunto? Com certeza. Doutor, o que é a próstata e onde fica localizada? Agnaldo, a próstata é um órgão exclusivamente masculino, que ele fica localizado na pelve masculina. Se me permite, eu vou usar aqui uma imagem para a gente poder representar. Então aqui a gente consegue fazer uma avaliação. Isso aqui é a bexiga, onde fica armazenada a urina. Aqui nós temos o pênis, e a próstata é este órgão que fica entre a bexiga e o pênis, e por dentro dela passa a uretra, por onde passa a urina. Doutor, que tamanho tem a próstata e qual a sua função exatamente? A próstata é um órgão que tem entre 20 a 25 gramas, tá? Ela tem uma função importante na reprodução, porque a próstata é o órgão que produz o líquido seminal, que esse vai ser guardado nas vesículas seminais e tem uma função de manter o espermatozoide viável para a fecundação do óvulo. Doutor, com o passar da idade, ela tende a crescer um pouco mais? Os estudos mostram que a partir dos 40 anos de idade, alguns homens já enfrentam um aumento prostático, associado ao envelhecimento masculino, é o estímulo da testosterona, e isso aí no decorrer da idade vai tendo uma proporção maior. Isso um curso natural da vida? Curso natural. Alguns homens, esse aumento prostático pode ser patológico, causando alguns problemas urinários, mas na grande maioria é só o aumento por si, sem causar nenhum sintoma. Doutor, explique pra gente o que é o câncer de próstata então. O câncer de próstata é a neoplasia maligna da próstata, que começa a ter uma incidência a partir dos 40 anos de idade, acomete conforme o homem vai envelhecendo com uma proporção maior na frequência dessa neoplasia. E hoje é, como falasse, uma neoplasia extremamente frequente entre os homens, sendo o primeiro tumor de órgãos sólidos masculinos e hoje a segunda causa de óbito entre os homens. Doutor, quais fatores levam ao aparecimento do câncer de próstata? O câncer de próstata tem 3 fatores de risco. A idade. Então, como eu falei, conforme o homem vai envelhecendo, a incidência, a chance dele ter um câncer de próstata é maior. A história familiar, o homem que tem o pai ou o irmão com câncer de próstata, ele tem um risco aumentado de ter câncer de próstata, e os homens da raça negra. Doutor, um homem que tem câncer de próstata, ele apresenta quais os sintomas, doutor? Isso é extremamente importante, uma pergunta pertinente que muito frequentemente os pacientes me perguntam, e eu deixo de forma enfática a resposta. Inicialmente, o câncer de próstata não tem sintomas. Esse é o grande segredo. O câncer de próstata ele tem que ser prevenido de forma a fazer o diagnóstico de forma precoce, porque inicialmente, quando ele é curável, ele não tem sintomas. Totalmente assintomático, doutor? Totalmente assintomático. Os sintomas do câncer de próstata, eles vêm a aparecer geralmente numa doença já avançada, quando a gente já tem um comprometimento local da bexiga, ou quando já tem metástases, que geralmente são para os ossos. Aí o paciente se queixa de dor óssea, de forte intensidade, mas geralmente uma doença sem possibilidade de cura. Doutor André, a partir de 2008 foi instituído a campanha do Novembro Azul. De lá para cá, quais foram os avanços em termos de campanha, doutor? O
que nós vemos? Desde 2008, o homem virou assunto de saúde pública. Antes se tinha saúde destinada aos cuidados das mulheres, às crianças, idosos, mas a partir de 2008 teve essa mudança na saúde pública, enfatizando a necessidade de conscientizar o homem para que procurasse seu médico e fizesse um acompanhamento de forma profilática como as mulheres fazem. Então, a partir daí, surgiu o Novembro Azul, foi escolhido o mês de novembro, já que no dia 17 de novembro é o Dia Internacional de Combate ao Câncer de Próstata, e a partir daí, com essa conscientização masculina da necessidade do acompanhamento, da consulta prévia aos sintomas, a gente conseguiu o quê? Ter um aumento no diagnóstico do câncer de próstata em fase inicial, o que está realmente ligado à taxa de cura do câncer de próstata. Doutor André, o homem sempre foi muito resistente para esse tipo de coisa. O doutor, na condição de médico urologista, tem visto o homem ele tem procurado mais o seu urologista? Com certeza. Hoje o homem procura o médico para realmente se prevenir. Ele vê, doutor, eu não tenho nada, mas eu quero aqui fazer os meus exames para avaliar como é que está a minha saúde, para ter certeza que eu vou continuar bem. E é isso que a gente quer. Da mesma forma que a mulher procura o ginecologista de forma anual para fazer seus exames preventivos, é isso que o homem também tem que fazer. Ele tem que procurar o seu urologista para fazer a sua avaliação adequada, para fazer um diagnóstico caso apareçam algumas patologias iniciais e para prevenir outras doenças mais complicadas e poder garantir que ele vai ser saudável durante toda a sua vida. Doutor, isso quer dizer então que temos aí já uma quebra de preconceito? Com certeza, é muito diferente. A minha breve história da medicina aqui, eu já vejo uma diferença muito grande. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico urologista Dr. André Rodrigues. O assunto do programa de hoje é o câncer de próstata, o Novembro Azul. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Olá! No informativo do Hospital São José de hoje, nós vamos falar sobre o convênio firmado entre o curso de odontologia da Unesc e o Hospital São José, que começam a atender os pacientes da UTI do hospital. Doutor, explica um pouco pra gente como é que será esse estágio e o que vai acontecer. Oi, Kátia. Esse estágio que vai ser feito através da realização desse convênio entre a Unesc, especificamente o curso de odontologia e o Hospital São José, é para beneficiar inicialmente, né, os pacientes da UTI na higienização oral desses pacientes. Nós vamos ter em torno de 14 alunos, não diariamente, mas sim, claro, vai ser em duplas, né, que vão frequentar a UTI diariamente, ajudando a equipe de profissionais que atuam na UTI, médico, pessoal da enfermagem, especificamente na higienização oral, na limpeza da cavidade oral desses pacientes. Mas especificamente o que eles vão fazer? Como é que vai ser esse tipo de tratamento? Assim? Existem procedimentos odontológicos que a gente chama de profilaxia. Profilaxia seria a limpeza dos dentes. Pode ser feito em 2 etapas, dependendo da situação que os alunos, os profissionais encontram, né? É a limpeza dos tártaros em pacientes que tenham isso, ou a remoção de placa bacteriana. Então, vão ser feitas raspagens e polimentos, limpezas, jato. A gente conseguiu de uma empresa aqui da cidade que trabalha com produtos odontológicos. Eles vão nos fornecer um equipamento para fazer essas profilaxias dos pacientes da UTI. Esse é um projeto que a gente já tinha há algum tempo, em função de eu ser professor lá da Unesc, com a colaboração e o interesse muito grande da coordenação do curso, através do professor Renan, e a concordância da irmã chefia das UTIs. A gente, com todo prazer, vai tentar implementar isso, porque é comprovado isso cientificamente, que o número de complicações das vias aéreas que os pacientes, às vezes, vêm a ter na UTI,
com uma boa higienização da cavidade oral, a gente diminui em torno de 30% a 40% esse risco de comprometimento das vias aéreas. Então, só vai melhorar a qualidade do atendimento e também o paciente com isso vai correr menor risco. Que bacana. Doutor, muito obrigada pelas informações, sucesso no projeto, nesse estágio, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Eu que agradeço, estamos à disposição. O Informativo Hospital São José de hoje fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá! O olfato é o mais forte dos sentidos e um elo direto para as memórias. 84% das pessoas que entram em ambientes perfumados declaram intenção de retorno. Associe a sua marca ou produto a uma fragrância. Fixe sua marca na memória dos clientes. Nós criamos o aroma personalizado da sua marca. Já pensou em fazer um aroma personalizado? Omnis Marketing Olfativo. Acesse omnistore.com.br. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine, então, ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred. Surpreenda-se. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e o meu convidado de hoje é o médico urologista Dr. André Rodrigues. O assunto no programa de hoje é o câncer de próstata, o Novembro Azul. Bem, Dr. André, a partir de qual idade é aconselhável fazer o exame preventivo? Conforme os fatores de risco que eu expliquei, que são a idade, conforme o homem envelhece, ele tem uma chance maior de ter câncer de próstata. Os homens com história familiar de primeiro grau, que tem um pai ou irmão com câncer, também tem um risco maior, e da raça negra, nós orientamos então que os pacientes de raça negra ou que têm uma história familiar de primeiro grau procurem urologista a partir dos 45 anos de idade. Todos os demais homens, a partir dos 50 anos de idade, têm que procurar o urologista para fazer os exames de rastreamento com o intuito do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Doutor, me diga uma coisa, por que o homem da raça negra ele tem essa predisposição a ter o câncer de próstata? É uma predisposição genética. A gente sabe que o câncer de próstata tem uma questão hereditária, tem uma predisposição genética e existe uma incidência maior nos homens da raça negra. Doutor André, para se detectar o tumor, o câncer de próstata, é necessário que se faça o toque. Muitos homens têm preconceito em relação a esse exame. O que o senhor poderia dizer em relação a isso? A grande importância dessa política de prevenção, todo esse marketing que é feito em cima do Novembro Azul, é realmente para trazer o homem para dentro do consultório, para que realmente a gente possa mostrar que os exames de rastreamento, que é o PSA, aquele exame de sangue tão conhecido e frequentemente feito, e o toque retal, realmente são extremamente simples. O toque retal faz parte, é um exame físico, é extremamente rápido e nos dá para o urologista realmente a informação de como é que está a próstata, como é que é a característica, como é que está a densidade dela. Isso é muito importante, já que a gente sabe que uma próstata normal ela tem uma característica, ela é amolecida, então ela tem uma textura mole. E o paciente que tem um câncer de próstata, a gente vai sentir ao toque retal ao exame a presença de áreas nodulares endurecidas como se fosse pedra. Por isso que a gente pode falar de áreas nodulares ou pétreas.
Doutor, há quem diga que o exame de PSA é suficiente. Um complementa o outro? Como é que funciona, doutor? O exame de PSA é extremamente necessário, porém, existe entre 10 a 15% dos homens com câncer de próstata irão ter um PSA inicialmente normal. Por isso a necessidade do toque retal e fazer essa associação dos dois. A gente sabe que usando os dois exames, o exame de sangue e o exame físico, que é o toque, a nossa chance de detectar um câncer de próstata inicial é muito maior. Doutor, quais são os valores de referência de um PSA, digamos, num estado normal? O PSA, o que é o PSA? O PSA na realidade é um hormônio que é produzido única e exclusivamente pela próstata. Tá? E ele pode variar conforme essa próstata aumenta de tamanho, ele também pode ter aumentos. Tá? Conforme essa próstata porventura tem uma inflamação, ele também pode estar aumentada e também no câncer. Então a gente sabe que o PSA ele vai variar conforme também a faixa etária do paciente e tamanho prostático. A gente considera como até 2,5 sendo um valor normal para os homens de 50 anos. A partir daí a gente já começa a estratificar por idade, mas se eu pegar um paciente na faixa dos 45 anos com um PSA de 3 ou 4, já é extremamente alto para ele. Porém, um paciente na faixa dos 65, 70 anos com um PSA de 4, eu já posso considerar normal. Então, por isso essa importância do paciente ir ao urologista para a gente poder fazer essa avaliação. Eu sei que é muito comum o paciente olhar no seu exame e ver lá a referência do laboratório no exame até 4 e dizer, não, tá, menos que 4 está normal. Mas como tem essa variação pelo tamanho prostático e pela idade, é importante que a gente faça realmente uma avaliação específica a cada caso. Doutor André, com relação à prevenção, existe alguma indicação para que esse indivíduo diminua a chance de ter o câncer de próstata? Os estudos mostram que os homens que têm uma alimentação mais regrada, com vegetais, que consomem tomate, que é rico em licopeno, que têm uma atividade física diária e são dentro da normalidade do seu peso, tende a ter uma chance menor de ter um câncer de próstata durante a sua vida. Ora, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico urologista, o Dr. André Rodrigues. O assunto no programa de hoje é o câncer de próstata, um novembro azul. Se você perdeu parte dessa entrevista, acesse o nosso site pergunteaudoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. No próximo bloco, vamos falar sobre os tratamentos no câncer de próstata. Já voltamos. Olá, eu sou o Dr. Dreyfus Fabrini e sou cirurgião plástico da Clínica Múltipla. É muito comum algumas pacientes nos questionarem sobre a necessidade ou não de prótese mamária na cirurgia de mamoplastia redutora, porque de certa forma parece um pouco incompatível reduzir a mama e ao mesmo tempo colocar a prótese. Fato é que a mamoplastia redutora é uma cirurgia com índice de satisfação acima de 95%. No entanto, após a resolução do inchaço, a mama ela pode bascular, como popularmente algumas pacientes acham que a mama caiu. O que acontece é que ela tende a ficar um pouco achatada no polo superior. E é nessa situação em que a prótese se faz útil, porque ela é capaz de trazer uma projeção no polo superior, ao mesmo tempo que a gente está reduzindo a mama. Então é recomendado tirar uma parte maior da mama e colocar uma prótese no lugar. Essa é a dica que eu tinha de hoje. Até a próxima semana. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred, surpreenda-se. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação.
Urque Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico urologista Dr. André Rodrigues. O assunto no programa de hoje é o câncer de próstata, o Novembro Azul. Bem, doutor André, como é feito o tratamento para o câncer de próstata? O tratamento ele depende do diagnóstico. A gente sabe que conforme o diagnóstico, se precoce ou tardio, isso aí vai muito indicar o tratamento. Como é que é feito? A partir do PSA e do toque retal, caso a gente haja a suspeita que aquele paciente possa ter um câncer de próstata, é indicado o quê? A realização da biópsia prostática. A biópsia seria a retirada de alguns fragmentos, 12 fragmentos no total, e vai ser analisado. A partir daí, feito o diagnóstico do câncer de próstata, a gente tem que estratificar, já que o câncer de próstata é uma patologia que ela pode ter que a gente chama de um espectro grande, desde uma doença de baixa malignidade, porém maligno, até uma doença de alto risco de alta malignidade. Conforme essa estratificação por idade do paciente, a gente pode indicar os tratamentos, que pode inicialmente alguns pacientes com tumores de baixo risco e indolentes até um acompanhamento. Então, assim, apesar de ser um câncer maligno, eu posso oferecer ao paciente um acompanhamento de forma seriada e com biópsias anuais que vai me dizer se aquele câncer está evoluindo ou ele está estável. Então tem pacientes que até acompanham comigo, que já estão em torno de 5 anos acompanhando, tumores que simplesmente estão estáveis, que não estão evoluindo. Que o paciente ele pode ter qualquer outro problema de saúde, porém aquele problema prostático, aquele câncer, ele está estabilizado. Mas a grande maioria dos pacientes, a indicação vai recair sobre a cirurgia ou a radioterapia. Como forma curativa, a gente tem essas duas opções. A cirurgia, que seria a retirada total da próstata e os linfonodos ao redor dela, tá? E também, conforme o anseio, a necessidade do paciente, poderia também ser realizada a radioterapia, que não é retirada da próstata, mas é realizada como se fosse uma esclerose dela, com o intuito de fazer com que essas células neoplásicas elas acabam se degenerando. Agora, doutor, quais são as consequências desse tratamento para o homem? Quando a gente fala no tratamento, então a gente sempre discute com o paciente, até para optar qual o tratamento que o paciente gostaria, as complicações. A gente sabe que a cirurgia prostática, pela retirada total da próstata, o homem pode ter algumas complicações, tais como a disfunção erétil, numa percentagem considerável, e uma percentagem menor a incontinência urinária, que seria a dificuldade em segurar a urina. Por quê? Como a próstata é um órgão que fica à frente da bexiga e à frente dela depois vem o pênis, a inervação peniana passa ao redor da próstata. Então, na retirada prostática existe uma manipulação desses nervos e isso aí também acaba ocasionando uma dificuldade na função erétil após a cirurgia. E em virtude do esfíncter urinário ser na frente da próstata, o que nos torna continentes, o que segura a nossa urina, também a manipulação prostática pode causar com que esse esfíncter não contraia de forma adequada e em alguns homens eles ficam perdendo um pouco de urina. Mas a gente sabe que tanto a disfunção erétil quanto a incontinência urinária podem ser tratadas e realmente de forma efetiva e o paciente vira a ser curado também dessas complicações, se porventura elas vierem a acontecer. E depois também aí entra o trabalho do fisioterapeuta, né, doutor? Extremamente importante. Eu tenho um forte relacionamento com os fisioterapeutas, eu acredito no trabalho porque realmente é extremamente eficaz. Eu vejo assim, eu estimulo os pacientes no pós-operatório eles fazerem a fisioterapia para reabilitar tanto a função erétil quanto a função urinária. E os pacientes têm uma ótima resposta. Doutor, os melhores resultados no tratamento têm relação direta com o diagnóstico precoce? Sem dúvida. A gente sabe que o diagnóstico precoce do câncer de próstata está associado a uma taxa de cura de 80% a 90%. E conforme essa doença já está localmente mais avançada, essa percentagem de cura diminui abruptamente. Doutor, e quando o câncer de próstata é detectado precocemente, qual o percentual de cura, doutor? Aguinaldo, assim, os estudos mostram que o tumor, vamos dizer, estágio 1, ele pode ter uma chance de cura de 80% a 90% com a cirurgia prostática, que seria a retirada de toda a próstata e os linfonodos. Bem, o doutor André esteve recentemente no Congresso Brasileiro de Urologia. Doutor André, me diga uma coisa, alguma novidade, existe algum avanço no que diz respeito ao câncer de próstata, ao tratamento? Com relação ao câncer de próstata, nós temos algumas novidades nos exames para o diagnóstico de alguns pacientes com suspeita de recidiva da doença. Hoje a gente tem na nossa realidade aqui em Criciúma também o PET scan.
E existe um PET scan específico para câncer de próstata que se chama PET scan com PSMA, que em alguns casos de doença pós-tratamento com suspeitas de recidiva, a gente pode hoje usar esse método diagnóstico para poder realmente afirmar se aquele paciente ele teve uma doença que está retornando ou não, ou pode ser só um aumento laboratorial relacionado só a uma patologia benigna. E a gente vê que o câncer de próstata é extremamente estudado. No nível da oncologia, os pacientes com tumores avançados, frequentemente têm surgido novos quimioterápicos, novas abordagens terapêuticas para os homens com câncer de próstata avançado. Bem, doutor André, então para finalizar nossa entrevista para aquele homem que nos assiste, quais seriam as recomendações que o doutor daria para esse telespectador? É importante, Ignaldo. Aquele homem com história familiar, que o pai ou o irmão teve câncer de próstata, a partir dos 45 anos, procure seu urologista. Os homens da raça negra, a partir dos 45 anos, procure seu urologista. E todos os homens, de forma geral, a partir dos 50 anos, anualmente devem ir ao urologista para fazer os seus exames com o intuito de um diagnóstico precoce do câncer de próstata. E o mais importante que se diga, né, doutor, é que também não é só o câncer de próstata, né? É cuidar da saúde do homem como um todo, né? O homem tem que se ater a esse tipo de coisa, né? Com certeza. O câncer de próstata é um ensejo para trazer o homem para dentro do consultório, para poder fazer uma avaliação geral e, porventura, se for feito o diagnóstico de algum outro problema, que seja tratado inicialmente para manter o homem vivendo de forma adequada, com uma qualidade de vida boa, para cuidar dos seus entes queridos e da sua família. Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar novamente com o médico urologista, doutor André Rodrigues. Doutor André, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, é sempre um prazer estar discutindo com você, sempre assuntos interessantes. Muito obrigado. Parabéns e sucesso, doutor. Obrigado. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá. Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. URC. Diagnósticos por imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Clínica Sara Ribeiro. Uroginecologia e Urodinâmica. E NutriBlue, o melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida.